Boa noite, boa noite! Boa noite, Brasil! Estamos ao vivo! Deixa eu esperar notificar vocês. Sejam muito bem-vindos a essa live. Nós vamos falar sobre estratégias práticas para te ajudar a dormir melhor. Eu já vou colocar o tema aqui, fixar. Vamos chegando. Oi, Ana, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos convidando os amigos, os familiares, pessoas que têm aí dificuldade para dormir e que podem ser beneficiadas com esse conteúdo. Boa noite! Vou fixando o tema aqui, pessoal. Enquanto isso, vamos convidando aí as pessoas que vocês entendem que precisam desse conteúdo. Estamos ao vivo nessa noite de quinta-feira. Tá frio por aí, minha gente? Por aqui tá um friozinho gostoso. Bom, bora lá. Deixa eu notificar a rede também. Olá! Oi, Ari! Seja bem-vinda! Bom, gente, vamos chegando. Eu vou aqui iniciar me apresentando para quem ainda não me conhece. Hoje a gente vai falar aqui sobre estratégias práticas para melhorar a qualidade do sono. Sono é uma demanda muito recorrente, muito presente na vida dos brasileiros, mundialmente, né? Então eu trouxe aqui alguns dados para compartilhar com vocês, dados alarmantes. E se você tem dificuldade para iniciar no sono, pegar no sono em até 30 minutos, se você tem dificuldade de se manter dormindo, acorda e não consegue voltar a dormir em até 30 minutos, ou você tem acordado antes do teu horário previsto, e aí tem dificuldade de voltar a dormir em até 30 minutos, essa live é para você. Então nos stories eu coloquei hoje um checklist para você dar uma checadinha como é que tá essa questão do sono e até para entender se você é uma pessoa que tem insônia ou não. Para ser considerada insônia, existe alguns critérios e a gente vai falar aqui hoje também, tá? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Tamires, sou a mãe da Alice, moro aqui em Budas Artes, São Paulo. Sou corredora, gosto de dançar, eu venho da área de RH, apoiando as empresas com treinamento e desenvolvimento. Sou psicóloga já há 14 anos e sou especialista em terapia cognitiva comportamental aplicada à insônia. Então, nos últimos anos, eu tô aqui no digital desde 2020, então já tem 4 anos que eu tô no digital, apoiando pessoas que precisam vencer a insônia naturalmente, sem medicação, com técnicas da terapia cognitiva comportamental. Nesse período, eu fui contribuindo com pessoas, inclusive clientes que já estavam comigo em psicoterapia e que tinham a insônia associada a questões, né, também, outros problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, burnout, porque é bem comum, tá? Então, se você é uma pessoa que sofre de ansiedade, provavelmente você tem a insônia associada. Se você está num quadro depressivo, você também tem a insônia provavelmente associada. É muito comum isso acontecer, tá? Então, nesse período de 4 anos, eu fui procurada, né, ou para tratar especificamente a insônia, ou eu tinha lá
pessoas que estavam sofrendo com outras questões de saúde mental em psicoterapia e que eu pude contribuir também com essa sabedoria da terapia cognitiva comportamental. Hoje nós vamos falar então sobre estratégias práticas que podem ajudar você a dormir melhor. E no final eu quero apresentar uma solução eficaz para tratar a insônia sem a medicação, tá? Mas vamos lá então falar das estatísticas. Oi Marcos, boa noite, seja bem-vindo, querido. Vamos chegando, convidando quem precisa desse conteúdo. Então assim, a insônia, vocês sabiam que de 10 a 30% da população mundial sofre de insônia? Aqui no Brasil, são 76% da população sofrendo com insônia. E essa é uma das taxas mais altas globalmente. O Brasil tá em disparado na frente. Desde 2020, com a pandemia, houve um aumento muito significativo da automedicação e o aumento também do risco de uso de substâncias indevidas. Tudo isso teve um impacto enorme no nosso estado de saúde e na nossa produtividade. Por quê? O sono, ele é essencial para que a gente consiga se sentir produtivo ao longo do dia. Uma pessoa que não dorme, ela não é produtiva, né? Então ela se sente cansada, irritada, fadigada, sonolenta. Então, muitas das pessoas, quando elas decidem buscar ajuda, é justamente por estarem tendo um prejuízo funcional no trabalho, na vida, nos estudos, nos relacionamentos, e é isso que leva muitas vezes à busca da ajuda, né? Mas afinal, por que nós estamos dormindo tão mal? Muitas pessoas estão enfrentando problemas de sono devido a alguns fatores, tá? Então, eu listei aqui alguns tópicos para não me perder, porque é bastante conteúdo pra gente falar aqui em 1 hora, tá? Sejam bem-vindos, vão chegando e podem mandando aí as dúvidas de vocês, tá? Eu tô aqui para contribuir também, eu construí um roteiro, mas o principal objetivo da live é contribuir com quem tá aqui, né? Ao vivo, com dúvidas, querendo aprender, querendo avançar. Então, eu vou aqui respondendo também conforme vocês vão interagindo comigo, tá? Fiquem à vontade. Então, assim, por que nós estamos dormindo tão mal? Estresse e ansiedade. Esse é um ponto significativo. São os grandes vilões do sono. Uma pessoa estressada, ansiosa, é uma pessoa que está em constante estado de alerta. Então, ela não tem uma rotina instalada. O cérebro dessa pessoa não entende, justamente por não ter rotina, que horário que essa pessoa vai pra cama, que horário que essa pessoa vai comer. Então, é como se esse cérebro ele fica em estado de alerta, porque ele nunca sabe que horas que a comida vai entrar, que horas que você vai poder repousar. Então, ele tá sempre, e agora? E agora? O que vai acontecer? Qual é o próximo passo? E o mundo que nós estamos, ele é um mundo de informações muito rápidas, né? É um mundo ansioso, volátil, tudo é para ontem. Então, a velocidade das informações, das mudanças é muito veloz, né? Então, às vezes a sensação é que a gente não dá conta de acompanhar, né? E tudo isso produz mais pensamentos, preocupações, uma incapacidade de relaxar muitas vezes, e tudo isso faz com que a gente mantenha essa mente em estado de alerta, dificultando o início ou a manutenção do sono, porque para dormir a sua mente precisa estar relaxada, né? Então toda essa celeridade de informações, né, toda essa velocidade com que as mudanças vão acontecendo, faz com que a gente tenha dificuldade de relaxar e ter condições para descansar. Um outro aspecto é a má higiene do sono. Então, quando a gente fala de higiene do sono, e isso tem muito conteúdo disponível na internet, aqui a gente está falando só de uma pequena parte da intervenção do que funciona para dormir bem, tá? Então, manutenção dos comportamentos e hábitos, criação de rotina, o que você vai fazer antes de dormir. Por quê? O sono, ele é um processo ativo, que depende de você fazer algumas coisas para que ele possa ser produzido. Então, quando a gente fala de você
desligar as luzes antes de ir para a cama. Então, pelo menos meia hora antes, já deixar ali o quarto preparado, trabalhar com as luzes amarelas, porque elas trazem já esse convite a descansar, a desacelerar, é uma das estratégias, né? Você fazer um ritual de tomar um banho, de tomar um chá, de você se desconectar de tela, de celular, são rituais importantes que contribuem para, mas isoladamente isso não vai resolver o seu problema de insônia, tá? Mas ajuda, e como essa live é para falar de estratégias práticas, a gente precisa pensar no que é mais prático para que vocês comecem a colocar para rodar aí na vida de vocês. Uso excessivo de tecnologias, então especialmente antes de dormir, quando a gente está exposto, quando o cérebro está exposto à luz, o que o cérebro entende? Luz é hora de acordar, é hora de estar em alerta. Então, seja a luz do celular, do computador, da TV, a luz azul manda essa informação para o cérebro. Acorde, desperte. E isso inibe a produção da melatonina, que é o hormônio que é produzido para a gente dormir. Então, como é que o cérebro produz o sono? Entre essa variação de luz e escuro, dia e noite. Se tem luz, o cérebro entende que não é para dormir, que é para acordar. Se não tem luz, é hora de relaxar, é hora de repousar e descansar. Então, limitar o uso desses dispositivos eletrônicos à noite é essencial para a gente ter uma boa noite de sono. Mas isso tem de monte na internet e eu tenho certeza que a maioria aqui já deve saber. O que eu quero trazer é o que vocês ainda não sabem. Vamos lá. Além do uso excessivo de tela, estilo de vida e dieta. Então, se você é uma pessoa que não tem compromisso com o teu corpo, você não pratica nenhum tipo de esporte, nenhum tipo de atividade física, o seu sono ele vai ficar comprometido. Por quê? 2 fatores são essenciais para você dormir bem: corpo cansado e mente relaxada. Se o seu corpo ele não está em movimento, logo você vai ter sim problemas com o sono, tá? Que mais? Dieta. Então, aquilo que você come também interfere na qualidade do seu sono. Tem alimentos que são extremamente ansiogênicos. Então, o café, produtos que contenham cafeína, açúcar, produtos gordurosos, comidas gordurosas, frituras, essas comidas elas são muito ansiogênicas. Então, a gente tá numa era onde as pessoas querem satisfação muito imediata, muito rápida, e isso muitas vezes faz a gente consumir produtos que não contribuem para um estado de saúde, e sim de adoecimento, né? Aliás, a indústria ela tem um pouco também, né, desse olhar da gente desembalar muito, né, da gente consumir muito rápido. E aí a gente não fica conectado com a comida da terra, né, com aquela que realmente nutre o corpo, com aquela que é a farmácia de Deus, né, como dizem aí alguns nutricionistas, né. Então, cuidado, porque aquilo que você come interfere diretamente na produção também, na qualidade do seu sono. E mais pra frente eu vou desmembrar um pouco mais sobre isso, tá? Condições médicas e medicamento. Então, quando a pessoa ela tá com dor de cabeça, com alguma questão de saúde, naturalmente a insônia ela vai tá presente naqueles dias. A gente não dorme bem quando a gente tá doente, né? Então, é esperado que você tenha mais dificuldade para dormir em momentos em que você tá com dores, que você tá com um quadro de saúde comprometido, tá? E quando você toma medicamento, os medicamentos têm os efeitos colaterais, né? Então, algumas medicações podem contribuir também para essa dificuldade de pegar no sono. E como é um ciclo, né, gente? Aquilo que a gente come, os nossos hábitos, esse excesso de exposição aos dispositivos eletrônicos, esse mundo bunny, volátil, ansioso, tudo isso contribui para um estado de adoecimento que nos convida, se não mudarmos os nossos hábitos, a ir para o caminho da medicação. Então, cuidado.
Quais são os impactos, então, que a falta de sono tem na nossa saúde? A insônia, ela pode causar problemas como ansiedade, depressão, redução da sua imunidade. Então, dar atenção à insônia é fundamental, uma vez que os distúrbios do sono, eles geram uma série de alterações fisiológicas no nosso organismo, que resultam no aumento do estresse oxidativo e da inflamação orgânica crônica, que estão associados à síndrome metabólica, que levam a doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e doenças cardiovasculares. Então, é extremamente importante a gente dar atenção a isso, tá? Pessoas que não dormem, elas ficam também com o hormônio, tem 2 hormônios que regulam o apetite, que é a leptina e a grelina. Quando a gente não dorme bem, esses hormônios, eles ficam comprometidos e aí a gente fica com aquela sensação de mais fome. Ou seja, menos saciedade, a gente quer comer mais. E isso contribui para o ganho de peso, né? Então, isso é um prejuízo. A gente acaba engordando mais quando a gente não dorme. Essas pessoas também, elas não têm uma rotina instalada, então elas ficam no modo aleatório e o cérebro fica em alerta justamente porque está nesse modo aleatório, produzindo ainda mais ansiedade e estresse. Pessoas insones, elas ficam com o raciocínio e a comunicação lentificada, a aprendizagem, ela fica comprometida. Essas pessoas, elas costumam ter brancos, então, os famosos brancos, né, que estão associados à perda de memória. E a produtividade fica reduzida. Então, você começa a ser improdutivo no trabalho e coloca aí até teu emprego em risco. Tá? Então, falamos aqui dos impactos na saúde da insônia, dos dados estatísticos. E aí, vou falar aqui, fazer um checklist com vocês, para vocês começarem a entender, será que eu tenho insônia? Será que eu não tenho insônia? Vocês estão acompanhando aí o raciocínio? Tô falando muito rápido, tá bom assim? Me deem um feedback, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo aí? Tá chegando? Ah, legal, Marcos. Obrigada pelo feedback. Fátima entrou, Bia entrou, sejam bem-vindas. Bom, então, afinal, como saber se eu tenho insônia? Gente, primeiro de tudo, o que é insônia? A insônia, ela é o mais prevalente dos transtornos do sono, porque existem outros transtornos, tá? Então, parassonias, apneia e outros tantos, tá? Mas a insônia, ela é a mais prevalente de todos os transtornos do sono. E ela é definida como uma insatisfação com a qualidade ou a quantidade do sono. Quando você tem uma boa oportunidade para dormir e apesar dessa boa oportunidade, ou seja, eu tenho um quarto adequado, eu tenho uma cama adequada, eu tenho um ambiente sem barulho e mesmo assim eu não consigo dormir. E quando isso te impõe algum prejuízo durante o dia. Então, quais prejuízos que geralmente acontecem? Cansaço, irritabilidade, baixa concentração, estresse, fadiga, sonolência e improdutividade. Digam aí, vocês se identificam com alguns desses sintomas e sinais? Vocês que estão sofrendo para dormir, vocês passam por esses prejuízos durante o dia? Então, assim, eu tenho um quarto, eu tenho uma casa, eu tenho condições boas para dormir, mas eu não consigo dormir bem, Tamires. Eu durmo, mas durante o dia eu sofro tudo isso aí que você falou. Comentem aí, o que vocês sentem de prejuízo durante o dia? Cansaço, irritabilidade, baixa concentração, estresse, fadiga, sonolência e improdutividade. Um outro aspecto. Para ser considerado insônia, segundo o DSM-5, que é o nosso manual de diagnósticos para classificação de doenças,
Você precisa sofrer com isso 3 vezes por semana durante no mínimo 3 meses. Então, para ser considerada insônia, você precisa ter esses prejuízos diurnos que nós acabamos de falar e precisa estar sofrendo com isso pelo menos 3 vezes por semana durante no mínimo 3 meses. Você também precisa, presta atenção nesse checklist aí, hein? Sugiro vocês pegarem, né, papel, caneta, tomem nota daquilo que é mais importante. Isso é bem importante quando a gente participa de uma live, de um conteúdo. É a gente tomar nota daquilo que foram insights, percepções importantes, para que depois você possa tomar decisões sobre essas percepções, tá? Então, de um lado, você anota suas percepções e numa outra folha, você anota decisões. Porque aprender alguma coisa nova e não fazer nada com isso, não muda nada, né? Então, isso aqui é um caminho de aprendizagem para qualquer coisa que vocês vão fazer aí, tá? Outra coisa, você tem dificuldade de pegar no sono em até 30 minutos? Sim, Tamires, eu passo por isso. Eu deito na cama, mas eu levo 1 hora, 2 horas para pegar no sono. Então, já sobe o radar aí, já sobe o alerta. Eu também tenho... A minha dificuldade não é pra começar a pegar no sono, né? Quando eu durmo, eu até consigo dormir rápido, mas o problema é que eu acordo no meio da noite e eu tenho dificuldade de voltar a dormir em até 30 minutos. Então, eu fico 40 minutos, 1 hora acordado, 2 horas, sabe? Ó lá, às vezes... Então, já, né, toma nota, que isso é importante. Então, a sua dificuldade, ela pode acontecer aqui no início da noite, na metade da noite, ou ela pode acontecer lá no final da noite. Então, por exemplo, eu me programo para acordar às 6 horas da manhã, mas eu tenho acordado 5h30, 5 horas, e eu não consigo voltar a dormir. Ó lá, minha filha tem 12 anos e ela tem bastante dificuldade. A insônia, ela tá muito presente na vida dos adolescentes. Por quê? Por esses motivos que nós já falamos aqui. Excesso de exposição à tela, né? Inclusive, eu já fui chamada para dar palestra em escola sobre isso. Já conversei com os adolescentes sobre isso, porque algumas correções de hábitos e comportamentos já ajudam a esses adolescentes, assim como nós adultos, a dormirmos melhor. E são coisas que nós pais precisamos aprender para mentorar eles, né? Então, tudo que eu vou falar aqui se aplica também, tá? Aos adolescentes. Então, é legal por isso também. Então, essas dificuldades, elas podem acontecer no início, na metade da noite ou no final da noite. Até 30 minutos com dificuldade de voltar a dormir. Importante, você precisa ter um ambiente adequado para dormir e, apesar disso, você não consegue, tá? Então, você ou consegue com essas dificuldades. Para ser considerada insônia, a gente olha para isso também. A insônia, ela não vai ser atribuída aos efeitos de alguma substância. Então, por exemplo, pessoas que fazem abuso de drogas e medicamentos, a gente nunca vai classificar como insônia, porque existe aqui uma atuação, né, da substância que está interferindo nessa questão do sono. E é isso. Então tá, Tamires, já fizemos um checklist aqui, né, entendendo o que classifica uma pessoa com insônia, né, entendi que precisa ter esse sofrimento pelo menos 3 vezes por semana, durante no mínimo 3 meses, precisa ter o prejuízo diurno, de irritabilidade, cansaço, de fadiga, precisa ter essas dificuldades para pegar no sono, voltar a dormir ou no finalzinho da noite em até 30 minutos. Beleza, eu me enquadro nesse checklist aí. Mas o que seria então indicadores de um sono de qualidade? Então, como saber se eu tô dormindo bem? Então, parte dos indicadores tem a ver com algumas coisas que nós já falamos. Se você é uma pessoa que consegue dormir até 30 minutos, acorda no meio da noite e volta a dormir até 30 minutos, ou acorda lá no finalzinho, perto já de manhã, e consegue voltar a dormir até 30 minutos, tá tudo certo. Acordar se sentindo revigorado. Nossa, que noite maravilhosa. Isso aqui foi uma noite de sono reparador. Essa precisa ser a sua sensação quando você acorda. Essa noite eu descansei.
essa noite eu consegui restaurar, sabe? O sono, ele precisa cumprir esse papel. E quando você não dorme bem, ele não cumpre. Por isso que você acorda tão cansado. Ou você até pode acordar bem, mas você ao longo do dia começa a se sentir com todos aqueles sintomas que nós já falamos, né? E você precisa também manter um padrão de sono consistente. Mas como é que eu vou saber disso, Tamires? Eu não sou uma pessoa que... eu tenho uma ideia, eu tenho uma percepção de que eu acordo mais ou menos todos os dias, no mesmo horário, ou, né... E aí, tem uma coisa que é legal. Algumas pessoas usam esses relógios aquitímetros, tem vários modelos, várias marcas, né? Eles aferem várias coisas, batimento cardíaco, sono, atividade física, eles monitoram várias coisas. E se você tem esse relógio, isso aqui é uma referência para você que eu vou dar, que é importante. Pega essa dica aí, que é a primeira dica prática para quem usa. O mínimo de eficiência esperada para o seu sono é uma pontuação de 85%. Então, lá no relatório do seu relógio, vai ter lá esse indicador todo dia. Qual foi sua pontuação do sono? Se a sua pontuação foi abaixo de 85, sobe o alerta. É sinal que você não dormiu bem. E geralmente esses aplicativos dão até sugestões do que você pode fazer. Então pegue leve com você no dia que você dorme mal. Por quê? Porque você vai estar mais irritado, mais estressado. Então, se você forçar a sua capacidade produtiva, você vai estar produzindo ainda mais estresse, né? Então vai dar ruim. Então, 85% é a eficiência de sono esperada. Quando a pessoa não tem esse relógio e ela procura, né, o meu trabalho, o que eu faço? Eu tenho um diário do sono, onde eu monitoro junto com os meus clientes todos os comportamentos daquela noite. E aí a gente a gente gera lá uma eficiência a partir do preenchimento desse diário e a gente tira uma média semanal para entender como é que tá a eficiência da pessoa. E o diário do sono é o nosso radar, é o termômetro do protocolo, né, de tratamento. É por ali que a gente sabe se a pessoa tá avançando ou se ela tá regredindo. É por ali que a gente corrige os hábitos que precisam ser corrigidos, os horários que estão irregulares, e é um compromisso que essa pessoa tem de anotar que horário que ela foi pra cama, que horário que ela saiu, quantas vezes ela levantou à noite. Pra quê? Pra que ela mesma entenda quais são os comportamentos que ela precisa mudar. E, claro, né, pra mim também fazer as intervenções dentro do que eu preciso fazer pra corrigir a rota junto com a pessoa, tá? Mas então esses relógios aqui seriam uma alternativa pra você passar a assumir o controle de como tá o seu sono. E aí tem de vários preços, várias marcas, né? Então vocês podem, se for do interesse, é o momento de vocês investir. Olha lá, Tamires, eu sempre acordo às 3 da madrugada. Tem alguma explicação? Pode ter várias explicações. Mas existe uma coisa que é bem legal que eu posso contribuir. Existe um fator chamado cronotipo. O cronotipo é o nosso relógio biológico. Todos nós temos um relógio de aproximadamente 24 horas que completa a carga. Então, assim, toda energia que a gente gasta ao longo do dia, a gente precisa fazer a reposição dessa energia. E o cronotipo, ele vai definir pra gente qual é o período do dia que você é mais ativo, qual é o período do dia que você é menos ativo. Isso quer dizer que qual é o período do dia onde a sua melatonina está sendo produzida lá no pico e qual é o período do dia que a sua melatonina está baixa. O período do dia que a sua melatonina está no pico de produção é o período do dia onde você vai ter mais sono, onde você vai estar mais sonolenta. O período do dia, o bloco do dia onde a sua melatonina não está sendo produzida, ela está em baixa, é quando você se sente menos produtivo. Existem 3 tipos de perfis, né, de cronotipos. Então esse negócio de acordar todos os dias às 8 horas, tipo, Deus ajuda quem cedo madruga, vamos todo mundo acordar cedo. Isso não é real, isso é um mito, tá, gente? Nem todo mundo tem necessidade de acordar 8 horas da manhã. Então, tem pessoas que elas são altamente produtivas de manhã, tem pessoas que são altamente produtivas à tarde, tem pessoas que são altamente produtivas à noite e de madrugada. Você falou das 3 da manhã, e existe um perfil de cronotipo que é o intermediário.
O pico de produção de melatonina do perfil intermediário acontece justamente às 3 da manhã. É um momento onde ele vai estar mais sonolento. Não é o seu caso, tá? Porque você tá despertando. Mas o perfil intermediário é um perfil que o pico de melatonina está sendo produzido lá perto das 3 da manhã. Então, quer dizer, se você acordasse 3 da manhã com esse perfil intermediário, você estaria muito sonolenta, facilmente você voltaria a dormir. Uma pergunta que me veio é, quando você acorda às 3 da madrugada, você tem dificuldade de voltar a dormir até 30 minutos ou não? Você volta a dormir logo em até 30 minutos? Responde aí pra mim, tá? Aí, voltando ao cronotipo, tem o matutino, o vespertino e o intermediário. Então, 25% da população tá classificada aqui no matutino, no vespertino, e 50% da população tá no intermediário. Então, quem é matutino, o pico de melatonina dele vai acontecer perto da meia-noite. Então, ele vai estar muito sonolento próximo desse horário. E saber disso, por que é importante saber disso? Porque sabendo qual é o meu cronotipo, eu vou definir quais blocos do dia que eu vou colocar aquelas atividades que mais exigem análise, concentração, energia. Então, o perfil matutino, por exemplo, ele é altamente produtivo na parte da manhã. Mas depois das 3 da tarde, ele é improdutivo. Então, não adianta eu colocar uma pessoa que tem um cronotipo matutino para trabalhar num horário, por exemplo, das 2 às 10. Porque essa pessoa vai ser menos produtiva. E aí, o que acontece? Muitas empresas não têm conhecimento desse fator cronotipo. Mas as empresas que trabalham por turno, com turno, né, linha de produção, se elas tivessem esse entendimento, elas enquadrariam os colaboradores na melhor performance deles. Então, colaboradores que são muito produtivos de manhã trabalhariam no turno da manhã, colaboradores que são mais produtivos à tarde seriam encaixados no turno da tarde, né? Por quê? Porque o cronotipo, ele define como é o teu relógio biológico, como que é o seu ritmo circadiano. Qual é o bloco do dia que você tem mais produtividade e menos produtividade? E trabalhar em consonância com o seu cronotipo evita você estressar o seu organismo. Você se forçar a fazer coisas que não estão alinhadas com o seu relógio, com o seu próprio ritmo. Olha só, ela respondeu, demoro para dormir. Então, se você demora mais do que 30 minutos para dormir, a gente precisa avaliar várias coisas para entender por que você tá acordando sempre aí às 3 horas da manhã, tá? Mas existe alguns hábitos, algumas coisas que você pode estar fazendo que estão contribuindo para isso. Então, que horas que você vai para a cama? Você repete todos os dias o mesmo horário? Porque isso é extremamente importante. Às vezes, se você é uma pessoa com cronotipo matutino e você vai para a cama muito tarde, a gente não tá trabalhando a favor do seu relógio biológico. Então, naturalmente, você tá trabalhando para ter despertares mais precoces. Então, por exemplo, o matutino, ele precisa ir para a cama, o ideal, antes das 10. Por quê? Ele já vai estar cansado. Então, se eu coloco esse matutino para ir dormir muito mais tarde, ele provavelmente vai ter dificuldade. Então, tem algumas coisas que a gente precisa analisar para entender a melhor janela de sono para você, para não acontecer isso que tá acontecendo aí, que é você acordar todas as noites às 3 da manhã, tá? São todas as noites? Você colocou sempre, né? Tô entendendo que é sempre, todos os dias. Então, uma solução para esse caso aqui seria entender qual que é o teu cronotipo pra gente entender a janela de sono ideal para você, para não ficar acordando sempre às 3 da manhã. Mas os hábitos contribuem muito, tá? E a gente vai falar disso. Vamos lá, pessoal, contribuam mesmo, mandem suas dúvidas, suas perguntas. O que pode, então, estar contribuindo para que você desenvolva essa dificuldade de dormir, para que você desenvolva a insônia? Fatores precipitantes. O que seriam fatores precipitantes?
né? Então, causado por acontecimentos que geram gatilhos emocionais como estresse, tristeza. Então, doenças podem contribuir para você desenvolver insônia, perda de um ente querido, pressão do ambiente de trabalho, sair de um trabalho, medos, frustrações, tudo isso pode levar você a desenvolver insônia, tá? Outras coisas que podem contribuir para que você desenvolva insônia, fatores comportamentais. Então, por exemplo, horário irregular para ir para a cama e para levantar da cama. Quando você não tem horário regular, repetição, rotina, o que acontece? Você desenvolve insônia. Então, você precisa sim repetir todos os dias, inclusive final de semana, um horário para você ir para a cama e um horário para você sair da cama, para que o seu cérebro não fique no estado de alerta, no modo ansiedade e estresse, tá? Ficar acordado na cama, isso também contribui. Muitas pessoas estão desenvolvendo insônia porque elas ficam na cama tentando pegar no sono, não conseguem e continuam lá insistindo. Isso cria um emparelhamento, uma aprendizagem, que é a seguinte: cama é igual lugar de frustração. Então, o seu cérebro aprendeu que a cama não é lugar de descansar e relaxar, é lugar de estressar. Então, gente, se esforçar para dormir é péssimo. Ninguém deve fazer isso. O que é recomendado? Tá na cama, acordou, não voltou a dormir em até 30 minutos, saia da cama, saia do quarto para quebrar esse emparelhamento. E essa é a parte, né, do preço, né, do plano que você precisa se comprometer quando você quer alimentar um estado de cura, de saúde. Fazer o que é preciso e não o que você quer. E isso é difícil, né? Porque exige investimento de energia, de tempo e de disposição. Então, mesmo cansado, mesmo no frio, mesmo sonolento, você precisa sair do quarto se você não volta a pegar no sono. Presta atenção, sua cama só pode servir para duas coisas: intimidade sexual e dormir. Fazer qualquer outra coisa na cama, não pode. Ler na cama, trabalhar na cama, ficar vendo celular na cama. Todas as vezes que você faz alguma atividade na cama, diferente dessas duas que eu falei, o seu cérebro cria um aprendizado que cama é lugar de ativação mental. E se você precisa do cérebro relaxado para dormir, se você está ativando, não vai rolar a produção de sono. E sono é um processo ativo, que depende do que você faz desde a hora que você acorda, tá? Então, pega essa dica que é bem importante também. Trabalhar perto de dormir. Você costuma trabalhar perto de dormir, gente? Isso também deixa a tua mente muito ativada e até desacelerar leva um tempo e dificulta muito, tá? Bom, já falei, né, de usar a cama para atividades que não sejam intimidade sexual ou dormir, assistir TV antes de dormir, usar o celular, o computador antes de dormir, hábitos alimentares prejudiciais, então alimentos ansiogênicos, né, então excesso de gordura, açúcar, cafeína, refrigerante, falta de atividade física e prática de atividade física no horário irregular. O recomendado é que você faça atividade física no máximo 2 horas antes de dormir. Porque quando você ativa ali o corpo, leva um tempo também para desacelerar. E aí a tua mente ela precisa estar relaxada e o corpo precisa estar cansado, mas a mente precisa estar relaxada. São 2 elementos para dormir. Peguem isso, tá? Fatores também como dificuldade de gerenciar pensamentos e preocupações. Então, pensamentos fixos em tragédias. Tem pessoas que têm uma mentalidade muito orientada, assim, né, pra fracasso, pra tragédia, pra notícia ruim. Então, tudo isso contribui também para que você não consiga relaxar essa mente e, consequentemente, dificulta a sua experiência do sono. Pensamentos, né, focados em imagens tristes, preocupações por não dormir, ou preocupações de que eu tenho que dormir obrigatoriamente 8 horas todas as noites. Isso é um mito, tá, gente? Não precisa, não é 8 horas para todo mundo.
Eu tenho muitas preocupações sobre os meus papéis na vida, como mãe, esposo, namorado. Então eu fico preocupado qual que é o meu papel. Questões existenciais. Isso, quando você não sabe fazer a gestão disso, isso também pode te levar ao desenvolvimento de insônia. Arrependimentos, uma pessoa que fica muito focada, ruminando as questões do passado, sempre lembrando do que aconteceu, sabe? Situações que você... Quando você fica pensando muito em situações que você não tem controle, quando você fica preso em tarefas, pendências, prazos e metas, né, que você precisa cumprir. Então, basicamente, isso aqui está muito associado à dificuldade de gestão de pensamentos e preocupações. E isso pode te levar a desenvolver a insônia. Fatores também como dificuldade para gerenciar sentimentos e sensações. Então, já falei, né, que pessoas com ansiedade, depressão, pessoas com tristeza, com frustração, com tensão muscular, com inquietação, com dores de cabeça, dores nas articulações. Então, quando a gente tem muitos sintomas somáticos, isso também pode nos levar a desenvolver a insônia, tá? E aí, o que a gente pode fazer de forma prática para melhorar o nosso sono? Que é o tema dessa live, né? Então, já fui entregando algumas coisas no início, mas assim, ó, para cuidar da questão de comportamentos e hábitos, a higiene do sono, ela é uma das estratégias que a gente utiliza dentro do protocolo de tratamento. Mas ela, isoladamente, não vai curar a sua insônia. Então, não se iluda, tá? Isso aqui são estratégias que ajudam, mas a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo. O que está fazendo você acordar todos os dias, todas as noites, 3 horas da manhã. Então, dessas coisas que eu fui listando aqui, e que eu vou listar agora, já pega a nota aí para ver se você está fazendo alguma dessas práticas, e isso certamente contribui também, tá? Então, por exemplo... manter o quarto escuro, silencioso e fresco. Isso aqui é algo que você precisa ter preocupação em deixar o seu quarto convidativo para que você possa dormir melhor. O nosso quarto, gente, ele precisa ser convidativo. Então, se você tem um quarto bagunçado, se você tem um quarto que é muito quente, se você tem um quarto que tem muita claridade... ele não vai contribuir com a sua experiência de sono. Então, você vai ter mais despertares noturnos, você vai ter mais dificuldade de pegar no sono. Então, avalie como está a qualidade do seu ambiente de dormir. É convidativo? Quando eu olho para esse quarto, eu me sinto com vontade de dormir aqui? Me sinto convidada? Tudo no seu quarto precisa ser convidativo para você querer dormir. A qualidade do seu colchão, a qualidade do seu travesseiro, os cheiros, a temperatura, a luz, tá? Evitar os eletrônicos antes de dormir, já falamos isso. Se você tá usando, tá, Bia, eletrônicos, você e a sua filha, 1 hora antes de dormir, tem que cortar imediatamente, porque isso ativa muito a mente e faz com que você tenha despertares com mais frequência, tá? Então, 1 hora antes de dormir, corta contato com celular, TV, computador. 1 hora antes de dormir também, o ideal seria já não ter mais contato com a luz, né, do ambiente. O recomendado é até a gente ter aquelas lâmpadas amarelas no quarto, tá? Então, se você ainda não tem essas lâmpadas amareladas, porque elas são mais convidativas para esse relaxamento, lembra que o cérebro entende que é hora de dormir quando não existe luz. Então, se você tem as luzes brancas, à noite, essas luzes elas estão mandando uma mensagem que fica acordada. Então, é uma sabotagem. Legal, você tem aqui a lâmpada amarela, então você já utiliza ela. E 1 hora antes de dormir, o ideal é você já deixar o ambiente o mais escuro possível, né? Só deixar a luz se for extremamente essencial e a lâmpada amarela, tá? Não fique acordado na cama. Foi pra cama, perdeu o sono, não conseguiu dormir. Se você não conseguiu dormir em até 30 minutos, saia da cama. Vá pro quarto, ou vá pra sala, vá pra um outro ambiente. Ah, então eu vou pra lá e eu vou ficar lá esperando chegar o sono, né, Tamires? Não! O sono é um processo ativo. Você vai precisar fazer algumas coisas pra cansar levemente essa região do córtex pré-frontal.
Então, por exemplo, você pode ir para a sala e fazer uma leitura com pouca luz, né, e luz amarela. Você pode ouvir uma música sem olhar para o celular, um podcast que te convide a relaxar. Você pode fazer uma atividade de pintura, de um caça-palavras. Por quê? Pense em atividades que te relaxam ou que são levemente cansativas para produzir sono. Quando a gente faz, por exemplo, caça-palavras, tende a ser uma atividade chata. Então, atividades chatas, entediantes, elas produzem sono. Então, a ideia é você sempre fazer alguma coisa para o teu cérebro entender que é hora de descansar. Não pode ser uma leitura pesada, não pode ser, então vou trabalhar, perdi o sono, vou aproveitar para ir trabalhar. Não pode, por quê? Porque você vai ativar mais essa mente e a ideia é você relaxar essa mente, tá? Então, vou fazer crochê, vou fazer pintar alguma coisa. Pense sempre em coisas e experiências que vão te ajudar a relaxar, tá? Outra dica, estabeleça horários regulares para você ir para a cama e sair da cama. Todos os dias, inclusive final de semana. Então, repetição. Nós precisamos de repetição. Quando nós temos filhos, a gente tem uma preocupação muito grande em rotina para essas crianças, adolescentes. E para nós adultos, nós nos esquecemos. Nós também precisamos disso, porque senão a gente produz mais ansiedade, mais estresse. Então, defina horários. Todos os dias eu preciso ir pra cama 10 horas. Eu preciso ir pra cama 11 horas. E eu preciso sair da cama, faça chuva ou faça sol, 6 horas da manhã, tá? Pra quê? Pra começar a criar, no mínimo, 15 dias de emparelhamento pro seu cérebro entender. Agora existe uma rotina instalada. Crie também horários para as refeições, pessoal. Então, assim, repetição. Todos os dias, café no horário tal, almoço no horário tal, lanche da tarde no horário tal, jantar no horário tal. Repetição é a palavra de ordem para quem não quer viver na ansiedade. Quando o seu cérebro não sabe que horas a comida vai entrar, ele vai entrar no modo de alerta, tá? Então, horários são muito importantes para você repetir. Outra coisa, não usar cafeína depois das 15 horas da tarde. A cafeína, ela demora muito ser eliminada do organismo. Então, é muito importante que vocês consumam até no máximo 15 horas. Por quê? Senão ela continua atuando lá na hora que você vai pra cama e isso interfere na qualidade do seu sono, tá? Então, quando você trouxe, Bia, essa questão de acordar todos os dias às 3 horas da manhã, já dá uma checadinha se você tá fazendo alguns desses hábitos, porque isso pode estar interferindo também, tá? Não consumir álcool até 2 horas antes de dormir. Embora algumas pessoas bebam para conseguir dormir, o que acontece? Quando você bebe, você relaxa, só que não se engane. Quando você bebe, isso bagunça a arquitetura do seu sono. Ou seja, você não passa por todos os 4 estágios necessários para você acordar com aquela sensação de sono reparador. Então, você pode até pegar no sono mais rápido, mas você não vai passar por todos os 4 estágios, né? Pra acordar com aquela sensação de, nossa, essa noite foi boa, sabe? E geralmente você acorda com uma ressaca no outro dia, quando você passa dos limites, né? Enfim. E a atividade física, pessoal, sempre no máximo 2 horas antes de dormir. Não façam próximo da hora de dormir, porque isso vai afetar a qualidade do seu sono também, tá? Olha só, aqui eu uso muito o chá. Ótimo, os chás são ótimos. E ele vai entrar aqui como uma dica prática também pro pilar, né, do relaxamento e alimentação, tá? Outra coisa que você pode fazer, técnicas de relaxamento. Então, eu postei aqui um vídeo ensinando vocês a fazer um tipo de respiração diafragmática. Não sei se vocês viram. Vocês já tiveram acesso? Vamos lá, mandem aí suas interações, suas perguntas. A Bia, tô gostando de ver, hein? Tá contribuindo aqui. E é isso mesmo, senão só eu falo. Ó, o Marcos ainda tá aí também, legal. Ó, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer juntos aqui, ao vivo. A respiração,
ela ajuda você a relaxar. A gente não sabe respirar, né? Então, eu por muito tempo não sabia. Agora eu faço yoga e eu tô cada vez mais aprendendo mais a me conectar com esse pilar respiração. Mas é assim, ó. Você vai inspirar pelo nariz, contando até 4. Então, é mais ou menos, né? Até 4. Aí você segura, contando até 2. E solta pela boca em som de V, que é para acionar o nervo vago, contando até 6, tá? Então, é 4, 2, 6. Esse é um tipo de respiração que vai te trazer ali um estado de relaxamento. Você vai fazer isso numa sequência suficiente para você se sentir relaxado, tá? E é um tipo de respiração que, inicialmente, você pode sentir tontura, porque você não tá acostumado a respirar da forma correta, tá? Mas fique tranquilo, porque você tá mandando ali oxigênio pro cérebro, tá? Então, vamos fazer aqui, tá? De novo. Então, é como se você estivesse inflando um balão e murchando esse balão, né? Então, você precisa sentir o abdômen subir. Se você estiver deitado, vai ficar mais fácil sentir. E você precisa sentir o abdômen descer, tá? Então, você vai fazer isso quantas vezes você sentir que é suficiente para que você sinta ali um relaxamento. Outra técnica bacana você vai inspirar pelo nariz e vai jogar os ombros aqui próximos da orelha. E aí você vai despencar com tudo. E aí, quando você joga pra cá, você pode, inclusive, contrair toda a musculatura do seu corpo. Então, se você estiver sentado, aqui como a gente tá, a gente pode imaginar que a gente tá contraindo, né? Pés, coxas, mãos, braços, tudo. E solta, despencando. Façam aí e sintam a sensação instantânea de relaxamento que vem aqui, ó, em toda a musculatura. Por quê? Pessoas muito ansiosas, né, elas são tensas, então a musculatura é rígida, aquela posição, né, do guerreiro, da guerreira, a gente tá sempre assim com os ombros elevados, né? Então, a gente precisa aprender a fazer um relaxamento muscular progressivo por todo o nosso corpo. No protocolo de tratamento, né, a gente tem lá um exercício onde a gente faz um escaneamento por todo o corpo para aprender a reeducar esse corpo a relaxar, tá? Mas técnicas de mindfulness, yoga, prática de meditação sempre ajudam muito, contribuem muito para que a gente possa acalmar essa mente antes de dormir. Então, se você puder praticar, inclusive, isso 1 hora antes, como um ritual para você se preparar para dormir, ajuda muito, tá? E isso é muito importante. 1 hora antes de dormir, se o sono é um processo ativo, você precisa começar a educar a tua mente que 1 hora antes é hora de dormir. Então, eu preciso fazer algumas coisas, algumas ações que vão educar essa mente que é hora de dormir. Sabe quando você tem lá o bebezinho, né, seu filho nasce, que você cria todo um ritual para que ele possa entender que é hora de dormir? Coloca o pijaminha, dá um banhinho, né, prepara o quarto. Esses cuidados que a gente tem com o bebê são os cuidados que a gente precisa ter com a gente também. A gente precisa reaprender a fazer isso, né, se maternar, se cuidar, para que o cérebro entenda que é hora de dormir, de relaxar, tá? Falando em alimentação, tô vendo que tem mais gente chegando aí, sejam bem-vindos, tá? A gente tá chegando, tá indo já aqui pro final, mas ainda tem conteúdo para contribuir. Então, falamos aqui da higiene do sono, técnicas de relaxamento e vamos falar agora da alimentação. Então, já falei aqui que tem alimentos que são muito ansiogênicos, então não só
à noite, tá, gente? Pra vida mesmo, né? Então, alimentos com muito com açúcar, né? O açúcar, ele é bem inflamatório, ele é um alimento ansiogênico. Então, se você é uma pessoa ansiosa, cuidado com as suas escolhas alimentares. Refrigerantes, frituras, café, chocolate, tudo que tenha cafeína, cuidado, tá? À noite, próximo da hora de dormir, o recomendado é que vocês comam até 2 horas antes de ir pra cama e que comam comidas leves. Então, quando a gente come comidas pesadas, isso afeta também na qualidade do nosso sono. Então, escolha sempre, né, comidas mais leves, um leite morno, se você é do leite, os chás, né, então camomila, valeriana, mulungu, são chá, maracujá. Não vai me colocar um chá preto, que são chás estimulantes com cafeína, porque esses aí ativam ainda mais, tá? Então, sempre alimentos que ajudem você a relaxar. Uma banana, um leite morno, um chá, tá bom? E foquem nos alimentos que produzem serotonina e melatonina. Então, alimentos ricos em triptofano. Então, aqui, tá, gente, é com base numa nutricionista que é especialista também em sono. Então, nós, terapeutas do sono, a gente sempre trabalha em rede, com multidisciplinaridade, né? Com fisioterapeutas, com nutricionistas, porque é preciso toda uma rede mesmo para que a gente possa reeducar o nosso jeito de dormir. E quando a gente se associa a outros profissionais que entendem, né, dessas outras áreas, a gente aumenta muito o sucesso do tratamento, né? Então, dentro desse trabalho dessa nutricionista, que também é conhecedora de sono, o que ela traz pra gente? Os aminoácidos que são encontrados que tem triptofano, a gente pode encontrar onde? No arroz, no amaranto, no flocos de milho, nas frutas como banana, abacaxi, abacate, kiwi. Nas oleaginosas, então nozes, castanha de caju, do Pará, da Índia. Nas leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico. Nos laticínios, então quem não tem, né, as questões de alergia, então leite, queijo, iogurte. E o que acontece? Alimentos ricos no triptofano, eles são importantes para a regulação do humor, do sono, do apetite, para as funções gastrointestinais, para a questão da ansiedade, enfim, é uma sabedoria a mais para vocês, tá? Mas, voltando para a questão do jantar, foquem sempre em comer 2 horas antes de dormir e comidas leves, tá? Então, dá uma revisada nisso, é muito bom. E aí, vocês têm... legal, eu e meus filhos fizemos junto com você. Legal, legal. Sentiram aí os efeitos do relaxamento? Foi o exercício, né, que vocês fizeram juntos. É isso aí. E aí, aqui no meu Instagram, tem um pacer de um peixinho. Pra quem tem filhos, né, crianças e adolescentes, é bem legal. Porque ele sobe, enquanto... no ritmo que você precisa inspirar, que é essa contagem até 4. E aí ele desce no ritmo do 6. Então depois eu vou colocar lá nos stories esse peixinho, que é um pacer para ensinar vocês a respirar. Legal. Já deu sono. Muito bem. Daqui a pouco a gente já vai finalizar. E aí vocês vão precisar, né, de um tempinho, né, de pelo menos 1 hora de ritual para se preparar, porque a gente tá aqui em contato com a luz, com a tela, então... vai demorar um pouquinho e aí vocês podem fazer essas práticas para ir dormindo, convidando esse cérebro a é hora de dormir, tá? Bom, eu mencionei lá no início da live que eu gostaria de apresentar para vocês uma solução eficaz e natural para tratar a insônia em até 2 meses sem a necessidade da medicação. E é a terapia cognitiva comportamental, que é mais conhecida como a TCCI. Ela é reconhecida mundialmente como o padrão ouro para o tratamento da insônia. Ao invés de mascarar os sintomas só usando a medicação, a TCCI ela vai nos reeducar, nos ensinando a corrigir hábitos, pensamentos e sentimentos que perpetuam a insônia. Então, a medicação, muitas pessoas que eu atendi, né, ao longo desses 4 anos no digital, são pessoas que usavam medicação para tratar a insônia. E qual que é o grande quê? A medicação, ela
proporciona um alívio temporário. Por quê? Porque ela vai reduzir o seu estado de alerta. Só que ela não vai resolver os problemas subjacentes que causam a insônia. Além disso, o uso prolongado da medicação, ele pode levar a uma dependência física e psicológica, porque você começa a acreditar que sem a medicação você não vai conseguir dormir. E com o tempo, você vai precisar de doses cada vez mais altas para que aquela medicação continue cumprindo o efeito. Por quê? O seu organismo vai chegar um momento que ele já vai se adaptar àquela medicação e não vai ter mais efeito. Você vai precisar de uma dose adicional para que cumpra o efeito. Eu atendi pessoas aqui que usavam medicação há 10 anos, né? E não conseguiam dormir sem. As medicações, elas precisam ser usadas pontualmente para situações em que a gente está com muito prejuízo, né? Mas no máximo, pontualmente, e algumas por no máximo 3 meses. Mais do que isso, gente, gera dependência química e psicológica. Então a TCCI, ela oferece resultados duradouros e ela vai melhorar a sua qualidade de vida de uma forma integral. Então, nesses últimos anos, eu ajudei pessoas como a Julimar, como a Mel, como o Jonas, a Aline, o Saulo. Então, tem o depoimento, né, dessas pessoas que passaram comigo aqui no meu Instagram, lá no feed, depois vocês podem ver. E outros clientes que usavam a medicação para dormir e após as sessões e os protocolos da TCCI, o protocolo da TCCI, essas pessoas deixaram de usar a medicação e voltaram a dormir. Aprenderam a dormir naturalmente, sem a necessidade da medicação. E nos casos, né, desses clientes que usavam a medicação, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o psiquiatra dessas pessoas, com o consentimento delas, depois de um período do tratamento, para que a gente tirasse a medicação para ficar só com as ações da TCCI, para sentir os efeitos de como essa pessoa ficaria, se ela voltaria a dormir ou não. E esses clientes, eles tiveram muito sucesso, né? E eu fiquei muito feliz de poder contribuir com a jornada dessas pessoas e ensiná-las a dormir novamente, né? Então, como eu disse, né, é um trabalho muito em conjunto. Sempre que chega alguém com uma demanda dessa para mim, a gente sempre vai trabalhar em conjunto com o psiquiatra para a gente conseguir se certificar dos resultados que o protocolo tem, né? Então, para fazer o desmame da medicação, a gente nunca faz sem o médico, né? Sem o psiquiatra. A gente sempre faz esse desmame com acompanhamento. E a TCCI, ela é a evidência, né, de como funciona e de como é possível dormir sem a medicação, tá? Então, se você tá aí e deseja transformar suas noites, melhorar a sua qualidade de vida, você pode entrar em contato comigo depois dessa live, me chama que eu te mando a proposta do tratamento. Lá eu detalho exatamente o que eu faço em cada sessão. O protocolo, ele é composto de 8 a 12 sessões. E aí, nas primeiras sessões, eu aplico uma série de inventários, de escalas, para entender qual que é o seu modelo de insônia e escolher quais são as estratégias que a gente vai utilizar para você, para o seu caso, tá? Então, o protocolo, ele é personalizado. Primeira coisa que eu vou precisar fazer é entender, né, se você é um bom candidato para o protocolo, mapear qual que é o seu modelo de insônia e criar um plano de tratamento específico para você, para sua necessidade, tá? Porque tem pessoas que vão ter uma insônia que é nutrida pelo pilar de pensamentos e preocupações, que ela tem dificuldade de fazer a gestão. Tem pessoas que vão ter uma insônia que ela é nutrida por dificuldade de gerenciar sentimentos e sensações que ela tem. Então, a própria ansiedade, as tensões musculares, frustração, tristeza, palpitações. E tem pessoas que ela tem uma insônia que é mantida puramente por hábitos e comportamentos inadequados que ela tá tendo, que pode estar fazendo, por exemplo, ela acordar com frequência 3 horas da manhã. E aí a gente vai corrigir aqui para que ela consiga voltar a dormir, tá? Então, esse é o meu trabalho e vai ser uma grande alegria contribuir contigo, para você aí que tá sofrendo com insônia. Fico aqui à disposição. Minha gratidão a vocês que estiveram aqui presente.
Ó lá, o Marcos tá falando, estou começando a fazer a TCC com a Tamires, estou gostando muito, super indico. Olha aí, né? O Marcos também acabou de vir, tá contando aqui pra vocês. A gente tá no início dessa jornada e como eu falei pra ele, ele falou pra mim, né? Não é à toa que a gente se conecta. Eu acredito muito que Deus conecta, né? Deus, o universo, aquilo que você acredita, conecta pessoas e propósitos. Então eu tenho aqui uma ferramenta que pode ajudar você a se libertar, né, dessa medicação, só com estratégias naturais para te ensinar a fazer gestão de correção, de posturas, gestão de pensamentos, né? Então, é isso. Quando a gente tem uma dor, a vida apresenta alguém que tem uma solução. E é isso que eu tô colocando aqui a serviço de vocês. Se for o seu momento, vai ser uma enorme alegria conduzir você nessa jornada, fazer sua travessia em 2 meses, tá? Vocês querem perguntar ainda alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Vamos lá, a gente tem uns minutos ainda. Mandem aí. Ah, que legal, você é muito abençoada. Ah, gratidão, gente. Eu falo, né, que nesses 14 anos como psicóloga, como profissional de RH, eu investi muito, assim, em ferramentas e recursos para contribuir com resultado. Eu tenho um perfil muito orientado mesmo a resultado e solução. Quando a vida traz um problema, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é como? Como é que eu resolvo isso? E isso foi fazendo com que eu tivesse essa mentalidade de buscar soluções e recursos de como resolver problemas, né? E contribuir mesmo para o resultado dos meus clientes. Então, como eu via no consultório que a maioria dos meus clientes que tinham ou a depressão, ou a ansiedade, ou burnout, tinham a insônia associada e eu não sabia como a maioria dos profissionais de saúde e psicólogos ainda não sabem como tratar a questão do sono, tá? Eu pensava, tá, o que eu posso fazer ainda para contribuir mais para potencializar o resultado? Foi quando eu descobri a TCCI e aí eu me habilitei e comecei a inserir nos meus atendimentos também essas intervenções e deu super certo. E o ano passado eu estava num evento, né, de psicólogos, uma sala com mais de 100 psicólogos e eu era a única habilitada, né, na TCCI. Então, esse é um desafio muito grande ainda na área da saúde. Muitos profissionais não têm entendimento de como funciona o sono. E quando esses profissionais começarem a entender conceitos básicos do que fazer, de como funciona o sono, a gente vai ter um avanço muito grande no tratamento da saúde, de uma forma integrativa, de uma forma sustentável, né? Hoje, eu entendendo o que eu entendo sobre sono, eu sei que não existe nenhum tratamento que possa dar certo em saúde mental se você não olhar para essa questão do sono. E, felizmente, né, tô em contato aqui com nutricionistas, fisioterapeutas que também se habilitaram nessa abordagem para a gente ter esse olhar integrativo sobre o paciente, né? E esse é o modelo de saúde que eu acredito. É o modelo onde a gente olha para a pessoa como maior do que a doença, como maior do que o sintoma e olha para ela de uma forma abrangente. O sintoma que está aparecendo aqui, ele é só um pedaço de toda uma estrutura que tá por trás ali, né? De como essa pessoa se comporta na vida dela, né? Na vida financeira, na vida espiritual, na vida relacional, né? Então, é sobre isso, tá? Eu acredito mesmo nessa proposta de saúde integrativa e fico muito feliz de poder contribuir com quem chega pra mim, com quem acredita no meu trabalho, né? Então, gratidão por você que esteve aqui, que trouxe as suas dúvidas, que contribuiu. E deixem aí, eu vou deixar essa live salva para quem não pôde estar aqui. E vamos para a próxima. Pretendo fazer outras lives aqui para trazer mais conteúdo para vocês. Deixem também sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir, tá? Isso me ajuda também a ser mais assertiva naquilo que vocês efetivamente precisam. Gratidão! E boa noite, façam aí 1 hora agora de repouso, né, de relaxamento, preparem essa mente para descansar, educando ela que é hora de relaxar e descansem, tá bom? Boa noite!
Beijo, gratidão!